Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, reinando para sempre. Está começando mais um programa Escola Bíblica, trazendo a você sempre uma reflexão da Palavra de Deus, baseado nas lições da nossa revista da CPAD. Você conhece, é uma das revistas muito boas que nós temos. E você sabe que nesse trimestre nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E hoje a lição de número 3 vai tratar sobre um dos momentos mais marcantes da vida de Paulo, a sua conversão, ainda chamado de Saulo de Tarso. Portanto, a lição 3 vai falar dessa conversão de Saulo de Tarso. E eu convido você para acompanhar conosco aí na sua tela a leitura do texto áureo, da verdade prática e também a leitura bíblica em classe, que você pode ler conosco no capítulo 9 do livro de Atos. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta no capítulo 9 e você vai acompanhar conosco alguns textos, tá bem? Então vamos ler o texto áureo da nossa lição de hoje. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. A verdade prática nos ensina: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Acompanhe conosco a leitura bíblica em classe, que está no capítulo 9 do livro de Atos. Dos versículos 1 ao 9 você acompanha também aí na sua tela. O texto bíblico nos diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Até aqui temos lido o texto sagrado desse momento dos mais importantes na vida, se não mais importante na vida do apóstolo Paulo, fala da sua conversão. E antes de adentrar na lição propriamente, com os nossos comentaristas aqui presentes, nós vamos fazer uma oração. E eu quero convidar você a orar conosco nesse momento. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti, nesse programa que é uma bênção para todos nós, onde nós vamos esmiuçar a Tua Palavra
Eu sei que os amigos e irmãos que estão nos acompanhando amam a tua palavra e querem mais conhecer do Senhor. Por isso eu te peço a tua bênção e também a tua inspiração sobre cada um de nós aqui no estúdio, sobre a vida do pastor Elias, do evangelista Wallach, de toda a equipe. Que o Senhor nos abençoe e nos guie pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pois bem, hoje é um tema maravilhoso. Na lição passada falamos sobre Saulo enquanto perseguidor da igreja, falamos o quanto ele foi um animal bravo que não compreendeu a vontade do Senhor, estava atrás dos cristãos para matá-los, prendê-los e tentar abortar aquele projeto de Deus logo no início da igreja. Mas agora ele teve um encontro marcante com o Senhor Jesus e é sobre isso que nós vamos nos deter hoje aqui na lição de número 3. E está aqui conosco, você conhece, sabe, nossos queridos comentadores. Bem-vindo o evangelista Wallach ao nosso querido programa. Também o pastor Elias Gomes nos dá a honra de estar aqui comentando essa lição maravilhosa. Eu quero começar aqui também pelo pastor Elias Gomes. Pastor Elias, de fato, a conversão de Saulo, como um ato da graça de Deus, foi um momento marcante, não só na vida dele, mas sobretudo para a própria igreja. E eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre essa impactante experiência sobrenatural na vida de Saulo de Tarso, que logo se tornaria também um grande apóstolo do Senhor. Muito bem, pastor Marcos, satisfação em estar aqui mais uma vez para junto discutirmos algo muito importante da palavra de Deus. E aos nossos queridos irmãos e amigos que estão aí do outro lado da tela. E o pastor Marcos já falou aqui algo muito importante, que tirando da ressurreição de Jesus, no período neotestamentário, muitos, inclusive é quase que unanimidade entre os teólogos, que a conversão do apóstolo Paulo foi um dos eventos mais importantes para a igreja neotestamentária, até por algumas razões. E nós vimos que isso é fruto, que isso é resultado, sim, da graça, preveniente de Deus, da graça extraordinária. Nós vemos que graça é o favor imerecido de Deus, o favor que Deus concede ao pecador, dando-lhe aquilo que, na verdade, ele não é digno, aquilo que ele não merece. E o apóstolo Paulo, depois de já ter sido tratado aqui como fera selvagem, como um touro bravo, o Senhor intercepta o seu caminho agora e o lança no chão, e dentro ou utilizando os seus mecanismos divinos, porque Deus tem suas metodologias, Deus tem suas formas de tratar e de se relacionar com cada uma das situações, joga esse touro bravo agora no chão e depois se torna uma ovelha muito dócil, muito mansa, porque passou por esta transformação, que à luz da discussão da lição de hoje serão tratadas a conversão e a regeneração, ou na ordem a regeneração e a conversão. Nós queremos até deixar evidenciado aos irmãos, às irmãs que nos assistem aí, ou aos amigos, você que de alguma maneira ou de algum lugar está aí nos assistindo, e é interessante que você entenda que essa lição de hoje ela apresenta duas linhas de discussões, levando em conta conversão e regeneração. Nós vemos a primeira linha de um aspecto narrativo, porque ela apresenta-nos a transformação que envolve essa regeneração e a conversão, levando em conta o evento que ocorreu com a vida do apóstolo Paulo. E também do ponto de vista doutrinário, é uma discussão no sentido amplo, para nós entendermos qual é a relação de regeneração e conversão, onde elas acontecem, como acontece, o que de fato acontece. Então, isso é muito importante. Nós vemos aqui no capítulo de número 9, onde é narrado o evento que aconteceu com o apóstolo Paulo, que essa transformação ela foi legítima, ela foi verdadeira, foi uma transformação real. E aquilo que é legítimo, aquilo que é verdadeiro no contexto bíblico-teológico, no geral, é acompanhado por evidências, é acompanhado por sinais. E nós vemos aqui algumas coisas muito interessantes
que em algum tempo nós já até falamos de maneira parcial, quando o apóstolo Paulo foi interceptado por uma luz e por uma voz, a luz que ele via e a voz que ele ouvia, algumas coisas se sucederam. Primeiro, a gente vê aquele homem valente, aquele touro bravo, ele entrando agora numa linha de resignação, de submissão à voz do Senhor. O Senhor, através dessa interceptação, estabelece ali uma relação de dependência, e o próprio apóstolo Paulo pergunta ao Senhor, depois do Senhor ter se identificado, eu sou Jesus a quem tu persegue, o próprio apóstolo Paulo, tremendo e atônito, disse, no versículo de número 6 de Atos 9, Senhor, que queres que faça? Então agora, aquele homem valente, aquele homem furioso, aquele homem que estava no âmago ali das suas perseguições contra a igreja do Senhor, agora ele entra no eixo da submissão. A submissão aqui, o curvar a cerviz, é um sinônimo, é um sinal que evidencia a verdadeira transformação. O outro sinal é que no versículo 9, Paulo agora, acredita-se que ele já está sendo moldado e agora ele vai jejuar. A Bíblia diz que ele não come nem bebe. Isso é uma prática de quem tem proximidade com Deus. E mais na frente, mais alguma coisa, quando o Senhor avisa Ananias para ir até a casa de Judas, onde ele vai encontrar-se com Saulo, a Bíblia diz que o Senhor falou para Ananias, tu vais encontrar um homem chamado Saulo e este está orando. Olha aí, ele estaria orando. Então nós vemos aqui submissão, nós vemos jejum, nós vemos oração. E logo em seguida, no versículo de número 12 ainda, mesmo que cego, o Senhor lhe concede visão. Ele tem visão espiritual. O Senhor deixa fazer com que ele entenda que é Ananias que vai ali orar por ele. E logo depois também ele é submisso. No versículo de número 17, a gente vê o próprio Ananias, que estava se recusando a ir até lá por causa do testemunho e do histórico que ele já sabia dele. O Senhor disse, não, este é para mim um vaso escolhido. Para vocês ele pode não prestar, para vocês ele pode ser um perseguidor, um exterminador, mas para mim é um vaso escolhido. O Senhor já estava antecipando que, de fato, esse Saulo, então Saulo, seria nas mãos do Senhor num tempo futuro, não só para aquele tempo, mas para as futuras gerações e até para a igreja da atualidade, porque hoje o apóstolo Paulo é um dos maiores expoentes neotestamentários para a igreja. E nós vemos que esse Ananias, que estava recusando-se de ir até Saulo, agora chama irmão Saulo. Olha aí o grau de proximidade. E no versículo ainda 17, na parte final, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, inúmeros sinais aqui, pastor Marcos, evangelista Wallace, evidenciam ou, digamos, dão uma prova de que Saulo estava passando por um verdadeiro crivo de transformação, de mudança nas mãos do Senhor nosso Deus. Amém, maravilha. Então a gente vê aí um pouco sobre esse encontro do Saulo de Tarso com o Senhor Jesus ali na estrada, já próximo de Damasco. O evangelista Wallace, sem dúvida alguma, a gente percebe aqui que Jesus ele teve que tomar essa iniciativa, né, para transformar aquele homem que não conseguia compreender o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Queria que o senhor continuássemos falando sobre esse momento marcante aqui, destacando essa graça de Deus na vida dele. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Mais uma vez é um prazer estar aqui dividindo a bancada com os meus companheiros. Pastor Marcos, nós estamos diante de uma situação, ela é histórica, como o pastor Elias falou agora há pouco, e desse conteúdo histórico nós tiramos algumas lições doutrinárias. Certo é que o tópico da lição ela diz que é a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. E aí nós nos deparamos com um chamado muito diferente, o que nos leva a crer, pastor Marcos, nós podemos pensar numa predestinação, não é isso? Mas aqui a situação não se trata de uma predestinação, se trata de uma escolha do ventre, como o próprio apóstolo Paulo, quando ele se dirige
aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 15, ele diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça. Então aqui nós estamos falando de uma escolha. Realmente ele foi um vaso escolhido do Senhor Jesus. Mas também nós temos um outro fato curioso aqui nessa conversão. É porque pastor Marcos e pastor Elias, costumeiramente, nós percebemos isso no cotidiano do dia a dia, e nós pregamos isso é bíblico, que no ato da conversão, o primeiro contato daquele que se aproxima, que aceita Jesus, que confessa o seu nome, é com o Espírito Santo. E agora aqui, Paulo, através da sua história, está nos revelando que o seu contato foi com a segunda pessoa da Trindade, é o próprio Jesus Cristo. Então, a sua conversão ela é totalmente diferente. E o que nos chama a atenção também, nesse chamado, é que agora a história mudou. A visão gloriosa que Estevão obteve em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, antecedendo a sua morte, agora Paulo está tendo a visão gloriosa do Senhor Jesus, mas num ato de conversão, passando daquele animal bravio, daquele animal selvagem, daquele touro bravo, ou daquele javali selvagem, como nós comentamos, ou daquele lobo que estraçalha as suas vítimas, como está escrito em Gênesis, que ele é da tribo de Benjamim. Então, nós percebemos aqui agora aquela ovelha, como o pastor Elias bem disse agora há pouco. Mas isso tudo por conta, pastor Marcos e pastor Elias, da escolha do Senhor e pela graça salvadora de Jesus, que está estabelecida aqui no tópico 3 da lição, e nós já entramos agora no tópico 3 da nossa lição, falando sobre essa graça salvadora. Naquele momento, pastor Marcos, Saulo, ele já possuía uma graça, que é aquela graça comum que foi dada a todos os seres humanos. Só para que os irmãos compreendam, Adão e Eva, eles pecaram, mas nem por isso foram fulminados ou mortos, porque naquela época eles já possuíam uma graça comum, que é de usufruir das benesses que a vida já lhe dá, que é o ar que respiramos, os alimentos que consumimos, a paz que obtemos, tudo aquilo que nós temos hoje para usufruir desse mundo é proveniente de uma graça comum. Mas Paulo, agora naquele momento, ele é alcançado pelaquela graça salvadora, que só poderia ser estabelecida através do nosso Senhor Jesus Cristo. E a diferença aqui dessa predestinação seria realmente o ponto-chave, a graça salvadora, que lhe foi oferecida e cabia a ele aceitar ou não, e ele aceitou e cumpriu o seu chamado, a sua escolha, como foi escolhido no ventre, assim como disse a palavra de Deus. Maravilha. Pastor Elias, evangelista Wally, queridos irmãos, a gente tira muitas lições, com essa conversão de Saulo, mas assim, para mim, uma lição que eu tiro é de que mesmo uma pessoa tão perigosa como era Saulo, e tão sem misericórdia, um homem muito violento, como nós falamos na lição passada, um terrorista, digamos assim, causava terror nos cristãos. Mesmo uma pessoa como essa, ela é alvo da misericórdia, da graça de Deus. E isso é que me impacta muito, porque tem pessoas que acham que seus pecados são tantos que elas não podem se aproximar de Deus. Mas é importante dizer que é Deus quem se aproxima de nós. Foi Deus quem tomou a iniciativa. A Bíblia diz, pastor Elias, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele toma a iniciativa, se aproxima e oferece o seu único Filho, o seu Filho unigênito, em sacrifício pelos nossos pecados. Então a gente vê, assim como no caso de Paulo, um retrato daquilo que Deus fez também pela humanidade. O homem pecador, inimigo de Deus. E aí a gente vê o próprio Paulo, pastor Elias, falando sobre essa graça, que a graça é um favor imerecido, não vem de nós, mas é um dom de Deus. É um dom de Deus, pastor Marco, que, além do mais, ela se apresenta a todos os homens. O próprio apóstolo Paulo, depois escrevendo, depois desse processo, ele passou a entender com muita clareza, com muita lucidez, aquilo que o Senhor tinha preparado para ele, que era um plano extraordinariamente grande. E ele vem falar agora e vem falar com muita propriedade, porque não tem nenhum outro escritor no Novo Testamento, fora de Jesus, que tem mais propriedade para falar sobre graça
do que o próprio Paulo, né? E tanto que na teologia se faz uma distinção entre uns tipos de graça, só para efeito de compreensão. A gente sabe que graça como um todo é o favor imerecido de Deus, é um dom de Deus, mas essa graça, né, preveniente, essa graça antecipada que vem no início do processo da salvação, ela se antecipa. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E depois tem a graça efetiva, aquela graça que sustenta você ao ponto de fazer com que você não fique pecando, se desvie e supere as tentações, as ofertas pecaminosas, e as fraquezas também. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, 9, quando o Senhor falou para ele disse que tinha um espinho na carne, era uma espécie de fraqueza, e clamou ao Senhor em função disso, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Então a graça ali como um elemento mantenedor. Mas nós vemos que essa graça ela se apresenta a todos os homens. Ele mesmo escreve em Tito 2:11, dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a palavra de hoje, desta lição de hoje, é também uma palavra de esperança. Graça é esperança de Deus para o homem mais vil pecador. Pode ser adúltero, pode ser traficante, pode ser assassino, pode ter um passado ignóbil, pode ter uma vida absolutamente rasurada do ponto de vista espiritual. O sangue de Jesus Cristo, por meio da graça, te purifica de todo pecado. Só para finalizar essa minha participação agora, pastor Marco, a gente percebe que 2 fatores interceptaram ali a ida do apóstolo Paulo a Damasco. E a Bíblia diz que ele viu e ouviu. Ele viu um resplendor de luz e ele ouviu uma voz. E o Senhor interceptou-lhe dessa maneira porque o Senhor sabia das suas necessidades espirituais. Ele precisava ficar cego da vista material, da vista física, da vista humana, carnal. Ele precisava tirar aquilo ali, jogar fora, porque agora o Senhor iria lhe dar uma nova lente, uma lente espiritual, ao ponto dele agora, depois de ser curado, ser capaz de enxergar coisas extraordinárias, fabulosas. Depois ele vai compreender e dizer: olha, aquilo tudo que eu considerava como algo muito elevado, a circuncisão, o prestígio pela lei, agora eu considero como esterco. Glorioso é o que o Senhor me apresentou agora. Então, depois o apóstolo Paulo passa a ver, então ele precisava ver essa luz. A luz ali também era para revelar a vida pecaminosa dele, porque Efésios 5:13 diz que a luz tudo revela, inclusive as nossas falhas, os nossos erros, nossas mazelas espirituais. Então, o Senhor se manifestou ali quando ele caiu. Ele enxergou a sua vida pecaminosa e ele precisava ouvir a voz, porque é pelo ouvir que vem o crer, que vem a fé, né? Ele mesmo fala em Romanos 10:17, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, esse tema é um tema muito bom, muito interessante. A gente vai continuar. Já já nós vamos para um breve intervalo. Vamos fazer um break rapidamente. Já voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, falando sobre a conversão de Saulo de Tarso. Olá, queridos. Voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, hoje com um tema maravilhoso. Você que ligou a televisão agora ou sintonizou aí no YouTube, você está conosco nessa lição de número 3, falando sobre a conversão de Saulo, que veio a se tornar o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Nós estamos falando sobre a conversão, como se deu a conversão de Saulo, e agora no tópico 2 da nossa lição, vamos falar sobre arrependimento. Aqui diz que a conversão começa no arrependimento. Meu querido evangelista Wallace, nos fale um pouquinho sobre esse processo aí, né? Digamos assim, que é esse processo da conversão, que o nosso escritor aqui diz que começa com o arrependimento, né? Perfeito, pastor Marcos. Ele foi muito feliz no comentário, né? Mas a palavra arrepender-se, ele significa uma ação, né? Depende de você.
E esse arrependimento, que é um pressuposto para essa conversão, ele tem que ser algo extremamente verdadeiro, né? Tem que partir do âmago. Ele tem que partir, inclusive, como o próprio comentarista fala, de um sentimento que você analisa de frente para o pecado e você sente uma profunda tristeza. E aí você passa a arrepender-se e você passa a ter fé, né? E você acredita também no perdão. E, portanto, você vai começar a acompanhar agora a palavra de Deus e o Evangelho vai te direcionar rumo à conversão verdadeira e total. Mas certo é que é uma mudança de mente. A conversão que nós estamos tratando aqui hoje é uma mudança de mente, é uma mudança de comportamento, é uma passagem da antiga era para a nova era. E aqui eu abro um espaço para que nós possamos comentar essa transição de eras que Paulo tanto explica, que Paulo ele vai tentar explicar para a gente esse salto que é dado da antiga aliança, do período da lei, para a nova era, facilitando esse acesso ao Senhor Jesus Cristo, pulando esse abismo que nos separavam. Na verdade, nós já, por causa do pecado adâmico, nós já nascemos padecendo, mas em Jesus Cristo nós encontramos nosso refúgio, a nossa regeneração, a nossa mudança, a nossa graça salvadora. E aqui nós temos a conversão propriamente dita, como o produto, né? Como a soma, teologicamente, biblicamente falando, do arrependimento mais a fé salvífica na matemática de Deus. Mas em se tratando disso ainda, dessa conversão como a soma de arrependimento, mas a fé salvífica, nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no verso 21, onde vai falar sobre o arrependimento e a fé que devem vir juntos. Nós temos também um outro parâmetro bíblico, que está em Romanos, capítulo 10, no verso 17, como foi dito agora há pouco, que essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E também nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, no verso 27, a fé que tem que ser em Jesus, essa fé salvífica. Naquela altura da situação, Paulo estava ali, né, fazendo a sua defesa perante ao rei Agripa, e aí o rei Agripa, ele, de uma linguagem nossa, ele diz: Paulo, mas tu queres que eu me torne um cristão? E era realmente daquela fé que Paulo defendia naquele momento, se tratava daquele momento. Era numa fé, não numa fé em qualquer coisa, era na fé no próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós não temos dúvida de que essa conversão verdadeira defendida aqui no nosso tópico da lição é aquela que nasce da profunda tristeza com o pecado e da busca, né, da situação, da prática de arrepender-se, do arrependimento para cumprir aquele ciclo que nós já estudamos agora há pouco em off, conversando com o pastor Elias e o pastor Marcos. Aquele ciclo que vai nos fazer retornar de onde nós viemos, que era para próximo do Senhor Jesus, para o mais próximo possível de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito interessante esse processo da conversão, né? Como o próprio nome diz, conversão é a mudança, né? Então, isso implica realmente em mudança de pensamento, mudança de atitude, não é, pastor Elias? Agora, esse agente do convencimento, é muito importante nós entendermos. Quem convence o homem é o Espírito Santo, ele que atua, né, nas profundezas do nosso ser. E o próprio Jesus, ele deixou aqui para nós, em João, no capítulo 16, ele deixou escrito aqui no versículo 7. O Consolador... Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, né, pastor Elias? Então, esse processo da conversão é um processo complexo, mas que ele é também muito na ação do Espírito Santo. Não é um convencimento de
de palavras, não é um convencimento racional puramente, mas é uma transformação na mais profunda da alma humana, na profundidade do nosso ser. É um tratar de Deus diretamente com o homem, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. A gente percebe que não é uma persuasão superficial, né? Não é só no estereótipo. E que é um convencimento, mas uma conversão. É, né? Uma conversão verdadeira, né? A gente, é claro que vai evidenciar isso no próximo bloco, mais propriamente, mas aí isso já está linkado com aquilo que a gente chama de regeneração. Porque se você for estudar do ponto de vista bíblico mesmo, não tem como separar regeneração de conversão. Até porque elas estão separadas só para fins de compreensão. A gente separa só no que diz respeito a um efeito didático. Mas, no geral, elas acontecem simultaneamente. Apesar de que, do ponto de vista bíblico, a regeneração é a mudança interior. É essa mudança provocada pelo Espírito de Deus. Porque eu digo assim, que o pregador, ele persuade, ele convence o exterior, o homem exterior, mas o homem interior, quem convence, quem faz o espírito do indivíduo se dobrar perante Deus ao ponto de ele ter vergonha dos seus pecados, é só o Espírito Santo, de acordo com João 16:8. E João 6:44, nós já vimos que a graça preveniente diz que ninguém vem a Deus, ninguém vem a Cristo se não for trazido pelo próprio Deus. Então, é o próprio Senhor que trabalha no interior da pessoa. Agora, fazendo uma espécie de contraponto entre regeneração e conversão, a gente tem que entender que a conversão, como é uma mudança estereótipa, é uma mudança que acontece no meio exterior, isso é resultado ou é consequência da mudança interior. E sempre essa transformação que acontece na pessoa que aceita Jesus tem que obedecer essa ordem. É de dentro para fora. Nunca a mudança é verdadeira quando ela é de fora para dentro. Ela não vai ter consistência quando a pessoa quer mudar de vida a partir dos costumes, estereótipos, mudar dos hábitos exteriores para mudar o seu coração. Não é por essa via. Primeiro, o Senhor molda o coração, trabalha o seu intelecto, trabalha a sua mente, trabalha a sua vida como um todo lá dentro, e os resultados aqui fora serão indispensáveis, serão inevitáveis. Então, a gente tem que atentar para isso, que a conversão é uma mudança exterior e a regeneração é uma mudança interior. E nós vemos que essa conversão, na verdade, como o evangelista Wallace estava falando, consiste no arrependimento, que já foi citado aqui. Arrependimento aqui tem a ver com virar as costas para o pecado. E com a fé. E a fé tem a ver com virar sua fronte, virar sua face para Deus. Então, eu diria que é assim, quando alguém se converte verdadeiramente, ele sai do estado de morto no pecado e ele passa a entrar agora no estado de morto para o pecado. Então, ele sai de morto no pecado, nos seus delitos e pecados, e agora ele entra no estado de morto para o pecado, porque agora ele vai morrer para Cristo, morrer para os pecados e viver para Cristo, viver com Cristo. Nós vemos aqui ainda, nesse quesito do sentir vergonha, porque associada a essa tristeza que o evangelista Wallace falou, tem um texto aqui, pastor Marco, que eu acho muito pertinente a gente ler rapidamente. Romanos capítulo de número 6, o apóstolo Paulo vem falar que uma vez que a pessoa sai da vida de escravidão do pecado e vem para a luz agora, quando a conversão é verdadeira, ele tem vergonha das coisas que ele fazia antes, das coisas com as quais, ou das quais ele comungava antes. Versículo de número 20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Ele estava dizendo, e agora? Como vocês estão na luz? Quando vocês estavam lá, que fruto, que resultado positivo vocês tinham daquelas coisas que, na verdade, hoje é uma vergonha. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Enfim,
Quando existe uma verdadeira conversão, existe mudança, né, Pastor Marcos? É aquilo que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E é alma, corpo e espírito. Deus quer mudança na tricotomia, no ser completo. Porque 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós devemos mantê-los irrepreensíveis para a volta do Senhor, tanto alma, corpo e espírito. Estamos evidenciando isso porque a pessoa diz, não, o Senhor quer saber só do coração. Não é, o Senhor quer saber de mudança por completo. Maravilha. Embora a gente vai falar um pouquinho sobre esses detalhes, as consequências dessa conversão na vida de uma pessoa e como o Espírito age por meio da palavra, é importante a gente deixar claro que na conversão, naquele momento do arrependimento, da regeneração, acontece o que a gente chama de justificação, tá? Onde, pelos méritos de Cristo, o ser humano que se arrepende, ele é declarado justo diante de Deus, pelo sangue de Jesus. E existe uma santificação ali também agora, uma santificação posicional, onde aquela pessoa que aceitou a Cristo, que se arrependeu, ela é separada para servir a Deus agora. Aquela santificação posicional. E a partir daí começa uma santificação progressiva, evangelista Wallach, que cada dia Deus vai acrescentando mudança de vida no coração da pessoa. Pastor Marcos, Pastor Elias, eu estava vendo a ministração do Pastor Elias agora há pouco. Interessante nós percebermos que Saulo, ele sai de Jerusalém incrédulo e ele chega em Damasco crente, né? Então ele se converte no caminho, mas não quer dizer que ele já estava regenerado. Saulo, agora ele vai buscar a sua regeneração, que ela vai ser paulatina, que ela vai ser diária. Justificado, convertido ele já estava. Aliás, justificado ele já estava muito antes. Ele se converte e agora ele busca santificar-se, cumprindo assim os 3 pilares da salvação, do que nós acreditamos, né, do que nós confessamos. Mas é interessante que o pastor Marcos falou agora há pouco na palavra justificação, que todos nós já fomos e somos justificados em Cristo Jesus. Mas eu queria definir aqui, pastor Marcos e pastor Elias, uma frase bem interessante, que justificação seria o direito legal de estar diante de Deus. Agora, Paulo, todos nós, Saulo também, ele estava convertido, ele tinha o direito legal de estar diante de Deus e agora ele busca essa santificação que está intimamente ligada a essa regeneração. O ato de regenerar-se, conversava com o pastor Elias agora há pouco, ele não se dá só em um momento, ele é dia a dia. Todos os dias nós pecamos e, portanto, todos os dias nós precisamos buscar essa regeneração. Colossenses 2,14, só para reforçar a situação da justificação, diz assim: havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Portanto, só para efeito aqui didático, de uma comparação alternativa em se tratando das nossas liturgias, nós temos aqui, pastor Marcos, nós poderíamos fazer uma comparação do nosso batismo ali, como representando a nossa regeneração, mas representando aqui a justificação e a nossa Santa Ceia, aquele ritual que nós estabelecemos, aquele mandamento determinado por Jesus Cristo, como sendo a nossa santificação, que nós buscamos dia após dia, semanas após semanas, meses após meses. E assim cumprindo realmente essa situação aqui, sabendo que nós temos agora, entre Jerusalém e Damasco, um Saulo convertido. Amém, glória a Deus. Então, tá aí a lição preciosa para nós, a regeneração que envolve aí essa mudança de vida, o velho homem que é deixado para trás. É muito importante a gente compreender que nós precisamos lutar, né, contra esse velho homem, né, pastoreia todos os dias, para que ele não volte, né? Nós precisamos alimentar mais o novo homem, para que esse novo homem, a cada dia ele resplandeça, ele brilhe, e assim a gente consiga glorificar a Deus, trazendo em nossas vidas os frutos. Os frutos é aquilo que é visível, né? A transformação ela é interior,
mas os frutos são resultado dessa conversão. E embora Saulo tivesse uma má fama, quando ele chega em Damasco e que o discípulo do Senhor lá, Ananias, né, ele fica com medo, o próprio Senhor dá testemunho de que ele havia convertido e agora então ele seria um vaso do Senhor. Então os frutos eles começaram a observar ao longo do tempo na vida de Saulo. E ele vai ficar um período ali no ostracismo, digamos assim, até que ele ganha a confiança dos discípulos para saber se realmente ele tinha uma vida de conversão, uma vida reta na presença de Deus. Então, Deus ele já havia justificado a Saulo, mas nós temos que entender que nós estamos em comunidade, nós estamos em sociedade. E a sociedade, o que ela observa? Ela não observa o nosso coração, ela observa os frutos dessa conversão. Como é que essa pessoa está vivendo agora? Mudou realmente? Tá? As atitudes? Está pagando as contas? Está honrando com seus compromissos? Está honrando com a palavra? Como é que está a vida familiar? Como é que está a vida nas redes sociais? Então, tudo isso é reflexo ou não de uma conversão. A gente não pode fugir disso. Mas nós vamos continuar falando mais sobre isso. No terceiro e último bloco, vamos falar sobre como é que opera essa conversão. As 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. A faculdade intelectual, das emoções e a faculdade da vontade. Fique aí porque o programa está uma bênção e você não pode perder o terceiro bloco do programa Escola Bíblica. Voltando com o programa Escola Bíblica, estamos falando sobre a conversão de Saulo de Tarso, esse momento sobrenatural na vida dele, que operou a conversão na vida daquele grande homem, que antes era um perseguidor, se tornou agora um discípulo, um seguidor de Jesus, um apóstolo, um enviado do Senhor na pregação do Evangelho, um grande bandeirante do cristianismo. Pastor Elias, aqui no tópico 3 da nossa lição, o nosso comentarista fala sobre as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Ele vai falar sobre o aspecto intelectual, né? Vai falar sobre o aspecto das emoções, que são também transformadas, convertidas no ato da regeneração, e a faculdade das vontades, a parte volitiva do ser humano. Aquilo que foi afetado pelo pecado, agora então é transformado pelo Senhor, embora essa transformação ela também aconteça progressiva. Naquele instante, a resposta do ser humano ela é muito importante nesses 3 aspectos, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. E é importante que os nossos telespectadores entendam que nós estamos falando aqui da operação do arrependimento, nessas 3 facetas, digamos assim, da alma do indivíduo, ou da alma do ser humano. Alma, e eu estou me referindo aqui a um dos elementos da tricotomia humana, tendo em vista que o homem ele tem essas 3 partes, né? Ele é tricotômio, ele tem alma, ele tem corpo e ele tem espírito. E antes de falar nisso, tem um dos fatores aqui, que é o volitivo, que está diretamente associado também a como a pessoa, o pecador, como ele reage diante desta oferta da graça, que nós até discutimos aqui, que existe o chamado divino para que todos sejam salvos. Todavia, nem todos querem. A pessoa, diante do uso do livre-arbítrio, ela pode corresponder positiva ou negativamente ao chamado para a salvação. É claro que a vontade plena de Deus é que todos os homens sejam salvos, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Porém, nem todos correspondem positivamente. Nós vemos que o arrependimento aqui na condição de um dos elementos da conversão, inclusive um dos elementos primordiais junto à fé, ele trabalha nessa faceta do intelecto do homem. E quando se fala do intelecto aqui, se fala da mente, se fala do entendimento. É a capacidade ou é a obra realizada pela capacidade que o Espírito Santo tem de fazer com que o homem, o pecador, se torne ciente de que ele é pecador. Na sua mente, ele vai ter isso muito claro, que existe o pecado ali, que existe um estado
onde o homem está desprovido da presença de Deus, de acordo com Romanos capítulo 3, porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo chama isso de conhecimento do pecado. É quando no entendimento do homem ele tem isso muito claro, que ele está sujo, que ele está corrompido espiritualmente e ele precisa da ação soberana, da graça de Deus, a fim de que ele seja limpo. Então, esse aspecto do arrependimento, trabalhando no intelecto do homem, é muito importante. Eu diria que, no contexto prático, pastor Marco, a gente percebe em algumas situações na Bíblia, é aquilo que aconteceu com o filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 17, a parte a Bíblia diz assim, e caindo em si, ou seja, é como se ele saísse dele e desse uma olhada para a vida real, ou a real situação na qual ele estava naquele momento. É a situação de Isaías, capítulo de número 6, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor, ele foi constrangido, ele foi impactado pela santidade de Deus. A santidade que estava ali em Deus revelou o seu estado, fez com que ele fosse ciente do estado pecaminoso em que ele estava. É por isso que ele diz, ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, o arrependimento, ele trabalha no intelecto do homem e trabalha também nas emoções. Ele atua nessa vertente do coração, fazendo com que sentimentalmente a pessoa seja convencida dos seus pecados. Sentimentalmente. Principalmente levando em conta aqueles aspectos de tristeza que Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que existe 2 tipos de tristezas ali. A tristeza segundo Deus, que essa gera arrependimento para a salvação, e a tristeza segundo o mundo. Essa, por sua vez, gera morte. A gente vê que Pedro, ele negou Cristo. Ele errou tanto quanto Judas. A diferença entre um e outro é que nele a tristeza operou para a morte, ou segundo o mundo, que foi para a morte, no caso de Judas. O outro não, o outro se arrependeu amargamente, o outro teve tristeza sim, mas uma tristeza segundo Deus, que lhe encaminhou para um arrependimento e, consequentemente, para a salvação, né? Amém, pastor Elias. Muito bem. É interessante, então, que a conversão ela vai produzir mudança de pensamento, né? Aqui fala, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Aquela pessoa que pensava só contra o evangelho, como era o caso de Saulo, pensava contra os cristãos, agora ele se depara diante de uma experiência sobrenatural, um agir poderoso de Deus na sua vida, ele muda o pensamento, ele diz agora, quem és, Senhor? É Jesus, o caminho dos cristãos era chamado até de uma seita, né, por eles. Então agora você vê um homem diferente, porque essa conversão, ela opera realmente uma transformação, evangelista Wallach, no aspecto dos pensamentos, dos sentimentos das pessoas, das emoções, e também no aspecto da vontade, né, das decisões, das escolhas. Perfeito, pastor Marcos. Quando nós estudamos aquela lição que nós tratávamos sobre os dons espirituais, nós estudamos que o Espírito Santo ele tem inteligência, emoção e vontade. E nós também temos esse sentimento, essa emoção e essa vontade. Eu prefiro fazer essa análise dessa via dupla, né? Porque analisando do ponto de vista da vontade, pastor Elias, Deus ele tem uma vontade para conosco. E a vontade de Deus para conosco sempre foi de estar se relacionando diariamente, cotidianamente conosco. Mas aqui entra a situação da análise da faculdade da vontade do pecador, que muitas das vezes ele sente a vontade de se entregar, de entregar a sua vida a Jesus, mas ele encontra um obstáculo que lhe aprisiona. E no caso aqui nós percebemos na análise do início da nossa lição que nós lemos que Jesus diz para Paulo que duro seria recalcitrar contra os aguilhões. Então, naquela situação, Jesus está dizendo, olha, Paulo, é duro para ti se debater.
é duro para ti dar coices contra aguilhões, que seriam pontas de lanças extremamente afiadas para colocar o boi ali no arado. Mas Jesus diz isso para Paulo. E Paulo, ele entende, ele capta a mensagem e por vontade própria, agora ele vai dizer assim, não, Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Do ponto de vista prático, de uma análise prática. Então, analisando essa faculdade da vontade, nós temos que entender isso, compreender que Jesus ele tem uma vontade para a sua vida, que sempre foi se relacionar diretamente com você. Mas cabe a você sentir, ter esse sentimento, emocionalmente sentir essa vontade. Em Provérbios 4, 23, nós lemos agora há pouco assim, a palavra de Deus diz assim, de tudo que tiveres de guardar, guarda o teu coração. Nós entendemos que ali é uma situação metafórica, porque aqui nós estamos tratando do pensamento, que as emoções ela vêm via cérebro. Então, assim, se nós pudéssemos deixar essa lição de tudo que as pessoas devem guardar, guardem a tua mente, né? De onde provém a emoção, o teu intelectual e, acima de tudo, a tua vontade. Guarda a tua mente, para que a tua vontade seja aquela mais próxima da vontade que Deus tem para você. Maravilha, muito interessante essa transformação que Deus opera, pastor Elias. Ele agora, um homem convertido, ele passa a pensar de forma diferente, né? É claro que pensar como Deus quer exige tempo, exige discipulado, exige ensino da palavra, não é uma coisa automática, né? Mas naquele momento da conversão, ele responde ao convencimento do Espírito, ao agir do Espírito na sua emoção. Muita gente chora, muita gente se emociona naquele momento. E é muito importante a emoção. A emoção não é tudo, né? Mas ela é uma parte, pelo que nós estamos vendo aqui, dessa conversão. É uma faceta dessa conversão também, né? Sim, pastor Marcos, com certeza é uma via de acesso pela qual Deus trabalha também, porque através, muitas das vezes, das emoções, essas emoções ela pode ser uma porta pela qual Deus atinge o nosso entendimento. Inclusive, essa é uma das vertentes defendida pelo nosso comentarista Elianai Cabral, que através das emoções, o Senhor ele pode atuar no nosso entendimento, na nossa mente. E a gente percebe ali, como o Senhor falou, uma verdadeira transformação depois, não só pelos atos, pelo que ele escreve também. A gente vê em Romanos capítulo de número 12, versículo 2, ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a gente percebe ali são dois verbos. O verbo conformar, que é se adequar, que é conceber, ou entrar numa forma já pré-estabelecida, conformar, ou então o verbo transformar, que é ir além daquela forma, daquele modelo já estabelecido. Ele está dizendo assim, em vez de nós sermos influenciados, ou em vez de nós entrarmos nessa forma, ou nesse sistema já estabelecido pelo mundo, nós é que vamos transformar, nós é que vamos estabelecer uma forma. Então, isso cabe até para nós hoje, a Igreja do Senhor. Nós não devemos nos conformar, mas sim transformar, a fim de fazer com que tantas outras pessoas compreendam a perfeita, a agradável vontade do Senhor, nosso Deus, para as suas vidas. Amém. É interessante observar, ainda no aspecto da conversão, pastor Elias Evangelista Wally, queridos irmãos, quando a pessoa se converte, existe mudança de vida. Esse é um fato. Existe mudança de vida. Tá? Agora, a gente não pode exigir que a pessoa vá fazer, vá deixar tudo em cima da hora, ou que vá realmente dar todas as respostas que, às vezes, nós na igreja esperamos. É preciso ter paciência com as pessoas. É preciso ter paciência. E parece que os discípulos não tiveram assim tanta paciência com Saulo, né? E aí ele ficou um pouco de escanteio, depois ele retorna, vamos aprender isso nas próximas lições, mas Deus usa Barnabé para trazê-lo ali ao seio dos apóstolos e dá um voto de confiança. Olha, realmente ele está transformado.
eu vi ele pregando, eu vi ele falando do amor de Cristo. Ele não é inimigo de Cristo, mas ele está a favor de Cristo. A gente pode observar isso, por exemplo, mudança de vida na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele se arrependeu de fato, e qual foi a atitude dele? Foi de agir de forma diferente. Ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Não foi isso que ele falou? Eu vou devolver se eu defraudei alguém, se eu usurpei o dinheiro de alguém. A gente percebe mudança também, embora naquele momento aconteceu uma transformação, uma conscientização, um arrependimento, naquele ladrão da cruz. Ele disse: nós estamos aqui porque nossos atos nos trouxeram até aqui, mas este nada fez para estar aqui. E aí ele se vira para Jesus, agora como Senhor, e diz: Senhor, né, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Né? Então a gente percebe que esse agir do Espírito na nossa vida ele é fundamental. E nós precisamos dar essa resposta que o Espírito requer de nós. Aceitar que sejamos conduzidos pelo Espírito, pelos nossos líderes, pelos nossos professores, e a partir daí escrever uma história diferente, como Saulo aceitou. Ele deixou de recalcitrar, né, de dar coices, como disse o evangelista Alex. Essa palavra recalcitrar significa dar coices. Né? Ele disse: duro é para ti recalcitrar, continuar dando coices contra os aguilhões do Senhor. Você vai se dar mal, você não vai ficar bem nisso aí, você vai se ferir. Então é melhor ceder à voz do Espírito, é melhor ceder à voz do Senhor, é melhor aceitar a vontade do Senhor, aceitar o projeto que Deus tem para você, querido que está nos assistindo. É melhor você aceitar do que você ser duramente castigado e até mesmo sofrer pelos atos que a nossa vida às vezes nos leva. Pastoria, estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Um tema muito importante, essencial, a conversão de Saulo. Mas também o Senhor nos lembrou muito bem que hoje, nesse final de semana, para bem dizer, na sexta-feira, né, nós comemoramos nesse dia 15 o dia do professor, né? É bom a gente mandar um alô especial aí para os nossos professores, sobretudo da escola dominical, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco, são verdadeiros homens e verdadeiras mulheres chamadas por Deus para exercerem atividades de grande importância no reino de Deus, que é ministrar o ensinamento da palavra do Senhor. E são pessoas que se dedicam, pessoas que se debruçam, se afadigam na palavra a fim de transmitir o melhor da parte de Deus, na direção de Deus, na unção do Espírito Santo. Nós queremos parabenizar todos vocês que têm desenvolvido um excelente papel aí, um excelente trabalho na base aí, nas congregações, e sabendo que o vosso trabalho no Senhor, como nos diz o próprio apóstolo Paulo, que está sendo estudado aqui em 1 Coríntios 15:58, ele diz que não é vão. Tudo que você está fazendo também não é para o homem, ele fala isso em Colossenses capítulo 3, é para o Senhor. Então saiba e seja ciente de que você terá uma recompensa por tudo aquilo que você está fazendo. Evangelista Wallach, nas suas considerações finais aí também fique à vontade. Nós gostaríamos de deixar o nosso caloroso abraço aos professores, coordenadores das escolas bíblicas aqui das nossas congregações de Marabá, dizendo a você que quando você ministra uma aula na escola bíblica, quando você se predispõe a realizar essa obra, a verdadeira obra de Deus, você está submetendo-se à vontade do Senhor. Você está submetendo o seu trabalho intelectual ao pensamento de Jesus Cristo, como está em Filipenses 4:8, como também está em Filipenses 2:3. Deus é quem opera tanto o querer quanto o efetuar. E certamente Deus está operando na vida desses professores, desses coordenadores, para que tenhamos crianças, jovens, senhores, bem ensinados na palavra de Deus. Portanto, vocês são, assim, uma bênção para as nossas igrejas e para toda a sociedade marabaense. Maravilha. Bom, chegamos ao final do nosso programa Escola Bíblica de hoje, falando sobre a conversão de Saulo. E o próximo programa vai tratar sobre a vocação, né? Paulo, a vocação para ser apóstolo. E você não pode perder essas lições preciosas. Deus abençoe a todos os nossos irmãos nas congregações,
aos alunos, professores de escola bíblica, os coordenadores, aos pastores e aos queridos amigos que sempre assistem esse programa. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que a palavra de Deus ela esteja presente sempre no seu coração. E se hoje você decidisse por Cristo, saiba que se você orar, Ele vai te ouvir e vai escrever o teu nome no livro da vida. Vamos terminar então, pastor Elias, com oração? Pedir ao Senhor que nos despeça em oração nesse programa. Vamos orar então. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, por tudo que tu tens realizado em nossas vidas, na nossa trajetória. Pai, abençoa o teu servo, pastor Marcos, toda a sua família, evangelista Alick, ó Pai, toda a sua casa, Senhor, vem nos abençoar de uma maneira surpreendente, inclusive, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos e irmãs, todos os nossos amigos que estão aí do outro lado com a gente, ó Deus eterno, Sim, Pai. neste momento tão importante, que a tua palavra, Senhor, venha ganhar cada vez mais notoriedade entre nós e ganhar uma importância cada vez mais singular. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa Escola Bíblica.